Oi pessoal, tudo bom? Nós estamos na nossa série de banco de dados, né? Hoje, especialmente, é a quinta aula dessa série e eu me propus a passar para vocês sobre o CRUD, que é o coração quando você tem aí um banco de dados, seja a parte do front-end, seja uma aplicação em HTML, seja uma aplicação em Java, né? E você tem a outra parte aqui do banco de dados. Eu estou trabalhando nessa sequência de aulas utilizando o que nós já aprendemos com formulários no HTML, certo? Estou utilizando uma linguagem back-end que vai fazer esse gerenciamento dos dados lá no formulário do HTML, e essa linguagem é o PHP. Frisar que as aulas não são de PHP, certo? E estou passando para vocês como é que isso é feito no banco de dados, criação da base de dados, criação de uma tabela e algumas situações como restrições, né? Quando você cria a sua tabela com a linguagem SQL aqui do banco de dados. Eu também não estou falando muito da linguagem SQL, ou parando para explicar cada código. Mas no decorrer das nossas aulas, né, nós já vimos, e a de hoje, eu estou mostrando para vocês os principais códigos SQL ali que você vai utilizar para fazer esse CRUD, para fazer a inserção dos dados, para fazer a leitura dos dados, para fazer a exclusão dos dados. E hoje, né, vou mostrar para vocês como é que vocês fazem a edição de dados aí dentro de uma tabela, usando formulário, tá bom? Então, vamos lá. O que eu vou fazer hoje, pessoal? Eu fechei tudo aqui, né? Só tô com o Visual Studio aberto, só para relembrar para vocês qual é o passo a passo que você tem que fazer para abrir o teu projeto. Lembre-se que nós estamos utilizando um servidor local, um programa de gerenciamento de banco de dados, né? Um SGPD, que é o XAMPP, e ele simula um servidor web local. Então, como é que você faz passo a passo para fazer isso, né? Para ligar esse servidor e começar a projetar. Então, você tem que abrir esse servidor, pessoal. Você tem que colocar ele para startar, como a gente diz, né? Para inicializar. Então, ó, abre o XAMPP Control Panel. Okay. Ele talvez apareça aqui nas notificações, aqui nos ícones de baixo, tá? Então tá ele aqui. E o que você precisa inicializar? Quais são os módulos que você precisa inicializar? É o Apache, então clica em Start. E o MySQL, clica em Start. A partir disso, pessoal, você tá com um servidor rodando. Beleza. Qual é o segundo passo? Lembre-se que todos os seus projetos, quando você utiliza o XAMPP, ele tem que ficar nesse caminho aqui que eu vou mostrar para vocês. Descolocar o C, XAMPP, htdocs. E aqui dentro do htdocs você vai criar uma pasta para o seu projeto. Coloque um nome, de preferência, um nome único ou com underline, tá? No nosso caso, o nome da pasta do nosso projeto é exemplo. Então, dentro de exemplo, eu tenho todos os meus arquivos que eu vou, né, estou utilizando para o meu projeto, HTML, CSS, PHP. Se você coloca arquivos de imagem, então você coloca aqui também, certo? Lembrar que o arquivo inicial, o arquivo principal HTML, a tela inicial, a página inicial, tem que ficar com o nome index, index.html, beleza? E os demais, pessoal, nós já vimos, né? O arquivo conexão PHP, que estabelece a conexão à base de dados, e os outros que nós já vimos, para que eles servem, né? E como faz para você ver de fato seu projeto? Você vai abrir qualquer navegador da sua escolha, abrir aqui o Chrome, na barra de endereço, pessoal, aqui em cima, você vai colocar localhost barra o nome da pasta do seu projeto barra index.html.
HTML, que é o arquivo principal. Fazendo isso, pessoal, você dá um Enter e ele vai abrir o teu projeto, tá? Se você quiser entrar dentro do sistema de gerenciamento de banco de dados, para ver as bases de dados, para ver as tabelas, vou abrir aqui ao lado uma nova aba e simplesmente digitar localhost, que é o host local, né? A máquina em si, que é o servidor. Então, no localhost, eu vou clicar aqui, ó, PHP MyAdmin, onde eu vou ter acesso às minhas bases de dados. A base de dados que nós criamos, através do Create Database, que é o código SQL, foi a base exemplo. Coincidentemente, tá o mesmo nome do projeto lá da HTDocs, mas não, isso foi só uma coincidência, tá, pessoal? Você pode ter um projeto lá no HTDocs, né, na pasta do Champ, sei lá, com o nome X, e aqui a base de dados com o nome Y, ok? E dentro da base de dados, que é a primeira coisa que você faz dentro do banco de dados, né, que eu criei aqui exemplo, aí sim você tem a tabela, Create Table, e você dá um nome para a tabela e coloca ali os campos que você vai utilizar com as suas restrições, né, chave primária, not null, auto-incremento, unique e outras coisas que você pode colocar, né, o tamanho de caracteres que aquele campo aceita. Isso eu mostrei rapidamente, mas você pode ver, pessoal, em qualquer material sobre SQL, sobre banco de dados. E tá aqui a nossa tabelinha, pessoal. Quando eu clico nessa tabelinha, vai aparecer aqui os campos, ó, nome, telefone, e-mail, sexo e o código, que é o campo que estabelece a unicidade, né, a coisa única, para não se repetir, que é a chave primária da nossa tabela, que é um auto-incremento, né, tá gerando automaticamente. Assim que eu vou inserindo, ele gera essa chave pra gente, esse número aqui, né? E aí eu já coloquei em relação à nossa última aula, eu coloquei aqui um teste, né? Coloquei mais uma pessoa aqui, tá? Voltando para o nosso HTML aqui, o nosso formulário, né, de cadastro, que tá bem simples, não tem um CSS aqui. Então, se eu clicar aqui, ó, em mostrar dados, ele vai mostrar os dados, né? Os mesmos dados que tem lá na nossa tabela. São os mesmos campos. Tá aqui também, certo? Aula passada a gente aprendeu a excluir. Tá excluindo pelo aquele campo code, né? Tá fazendo esse vínculo, tá? E, pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como editar esses dados, tá? Digamos, né, que o Cirilo mude de telefone, o Cirilo tem uma atualização de e-mail dele, consequentemente também a Núbia. Então, você precisa em algum momento fazer adições de dados. Então, como é que a gente vai fazer isso? Volta agora para o nosso código, vou voltar lá para o nosso projeto, e eu tenho aqui o PHP editar, tá? Eu já tô com ele aberto aqui. E eu vou explicar para vocês aqui do que se trata esse código. Ele é um código PHP, que é o código que vai fazer esse gerenciamento, como eu já tenho falado, entre HTML e a base de dados, ou a base de dados e o HTML, certo? Então, o PHP é essa linguagem back-end, né, que faz esse gerenciamento. Aí vamos lá, né? Você já sabe que para indicar que tem um código PHP, você tem essa indicação aqui, né? A tag, ponto de interrogação e a palavrinha PHP. Então, isso aqui eu estou inicializando um bloco PHP, né? De código PHP. Isso aqui também já sabe, pessoal, que eu estou chamando, né? Para dentro desse arquivo, esse outro arquivo, conexão. A gente já falou sobre esse arquivo, tá? E agora, né? Eu coloquei aqui os comentários, até para você também entender um pouquinho mais. Então, essa parte aqui, se você quer editar algo, você precisa identificar o que você quer editar. É por isso que é muito importante toda a tabela ter uma chave primária, porque é a chave primária que vai identificar aquela linha, certo?
Então é pela chave primária, o campo chave primária, que a gente consegue dizer, olha, eu quero editar fulano, eu quero editar cicrano. Então, eu preciso pegar qual é como é que eu posso dizer? Qual é a chave primária, qual é a linha que está querendo ser editada. E quem vai identificar isso é a chave primária. Então, ó, passando o ID da pessoa, né? Ou então eu posso colocar aqui, passando a chave primária da pessoa selecionada no formulário. Veja que eu tenho o meu formulário aqui, ó, Cirilo e Anúbia. Quando eu clicar em editar, ele tem que pegar essa informação da chave primária. Eu até mostrei isso na aula passada. Deixa eu mostrar de novo, que você consegue ver quando eu clico aqui em editar, você consegue ver aqui embaixo o código, né, dessa pessoa, a chave primária dessa pessoa. O Cirilo é o 2, olha lá embaixo, pessoal. Aqui, né? Lá embaixo que está aparecendo. É o 2. Já a Núbia é o 4. Então, eu vou editar especificamente, né, referente àquela pessoa da chave primária. E a chave primária aqui é o campo COD. Então, pessoal, é isso. É isso que é a importância da chave primária. Não só para editar, mas para excluir também e fazer outras situações, tá? Então, eu preciso, né, passar essas informações. Então, veja que aqui também tá ficando uma coisa repetitiva com as outras arquivos PHP que a gente já mexeu, porque aqui eu preciso colocar uma variável que vai receber esse get. Eu estou recebendo essa informação lá daquela tabelinha, certo? Então, eu vou criar aqui a palavra, sei lá, chave, né? Eu vou criar a variável, na verdade, chave, certo? E isso aqui é um método, pessoal, do PHP, que ele pega alguma coisa. Existem dois métodos para passar informação, pegar ou passar informação, que é o método get ou o método post. Eu estou pegando a informação de quem eu vou editar através do método get. E aí eu digo, quem é que eu vou editar? Eu vou editar, pessoal, eu vou editar através do COD. Eu boto aqui o COD, certo? Então, o COD vai vir lá daqui, ó, né, do nosso PHP de mostrar. O editar, ele tá passando o COD aqui, ó, tá vendo? Então, ele vai pegar esse COD, né, porque eu tô nesse arquivo de mostrar, ó, mostrar.php. Então, na hora que eu clicar aqui, ele vai pegar justamente esse código, tanto para editar como para excluir. Então, eu vou pegar isso tá vindo daqui, vou jogar para dentro dessa variável aqui do PHP, correto? Eu criei uma consulta SQL, né, que seleciona tudo lá da minha tabela, porque eu preciso mostrar o que tá lá para poder editar. Então, o que eu vou selecionar? Select o quê? Ele está esperando alguma coisa aqui, tá? Select o quê? Os campos da minha tabela. Quem são esses campos da minha tabela? Nome, telefone, e-mail, sexo e COD. Então, aqui, ó, depois da palavrinha select, eu tenho que passar os campos que eu quero mexer. É nome, telefone, e-mail, sexo e COD. Coloque do mesmo jeito que está lá na sua tabela. Nome, telefone, e-mail, sexo e COD. Beleza? E aí, ó, select os campos, from, e você vai colocar a tabela. Qual é o nome da nossa tabela? Tá aqui em cima, ó, dados. Então tá certo, já tá aí. E onde? Aí aqui é um filtro, né? Então, selecione os itens da minha tabela, né? Os campos da minha tabela, onde o que, pessoal? Onde o COD, aqui, ó, seja igual a alguma coisa, seja igual a 2, seja igual a 4, confere? Deixa eu até colocar isso aqui para você ver, de fato. Ó, vou dar um Ctrl C, vou jogar aqui em SQL e mostrar para você. Ó, se você fizer isso, que ele já até dá uma dica, ó, select, esse asterisco é tudo. Então, você não precisa colocar o nome dos campos. Então, esse asterisco simboliza tudo. Então, selecione tudo de dados. E você nem precisa colocar esse where aqui, ó.
Se eu botar para executar, ele vai mostrar tudo, certo? Deixa eu voltar lá no SQL de novo. Agora, eu vou fazer o seguinte, ó, selecione tudo da tabela dados, onde o COD é igual a 2. Vamos ver o que vai acontecer? Vou botar para executar. Ele só me retornou, pessoal, literalmente, ele até marcou aqui, ó, até marcou aqui onde é esse filtro. Esse where é onde, né? É um filtro. Você quer excluir onde algo é igual a alguma coisa, você quer editar onde algo é igual a alguma coisa. Você tem que passar o que você quer excluir e o que você quer editar. Então, veja, ele está fazendo uma seleção filtrada. Então, selecione tudo, ó, apareceu tudo aqui onde o código é igual a 2. Beleza? Então, é isso que ele está fazendo aqui, ó. Então, eu vou colocar código igual ao que foi passado aqui, ó. A chave, é a chave que está recebendo o que a pessoa clicou lá, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, a variável chave. Então, tá aí a informação. Aqui a gente já viu que são parâmetros SQL do PHP, né? Tanto a consulta como a conexão vai ser passado aqui para essa variável, onde eu vou ter isso. Se tiver algum erro, ele vai mostrar. E aqui eu encerro meu bloco PHP. Tá aqui, ó, encerrou o bloco PHP. E dentro desse bloco PHP a gente continua com o HTML. Pode? Você já viu que pode. Então ele continua aqui, o HTML básico, você já sabe. Então eu vou botar aqui, editando o formulário, aqui através do H2, e abrir um section, que é uma div, né? Abrir um código PHP, certo? E aí, pessoal, eu tô com uma variável aqui, eu chamei de auxi, né? De auxiliar, que ela vai receber isso aqui, ó. A consulta, onde tem tudo isso, né? Certo? Onde tem isso aqui, ó. Então, isso aqui e esse array, pessoal, o array dentro da linguagem de programação significa vetores. É uma lista de coisas, tá? É uma lista, certo? Então, ele coloca dentro dessa variável, literalmente isso aqui, né? Todas essas informações, tá? Porque quando você você iguala isso com isso, é a mesma coisa que eu fiz aqui atrás, né? Opa! Mesma coisa que eu fiz assim, né? Onde igual a 2. Que ele deu aquele resultado. Então, o resultado que ele está dando, certo? Ele pega tudo aquilo ali e monta dentro de uma lista. Então, é isso que ele está fazendo. Só isso. Aí, eu entro, fechou aqui já, né? Aí eu entro dentro do meu formulário, voltou para o HTML. Esse form, pessoal, aqui a gente vai ter que colocar alguma outra coisa, algum documento PHP, né? Algum arquivo PHP. O método de passagem de dados vai ser o método post, que é o mais seguro, certo? E aqui nós vamos aqui, ó, mostrar tudo que foi capturado da base de dados, ele vai ser mostrado e eu vou poder fazer as minhas edições. Uma coisa aqui que é bom ressaltar, que é um input do tipo hidden. O que é hidden? Ele é chamado, mas ele não é mostrado. Que é justamente o código, né? Ó, código, tá lá, foi chamado, porque a gente precisa dele para fazer as manipulações, certo? Então, pessoal, aqui eu estou passando todas as informações que eu estou pegando da base de dados, da tabela, e jogando para dentro dos campos do formulário. Eu estou fazendo agora o inverso de inserir, né? Estou jogando o que já foi inserido para a pessoa ver e poder fazer as suas alterações. Então, veja, aqui eu tenho input, text, name. O atributo name, ele é obrigatório para o PHP, porque ele precisa disso para fazer a inserção de dados, né? É com o atributo name que ele faz esse gerenciamento. E no value, que é um atributo, ele vai ser preenchido com esse valor. Que valor é esse? Que vem lá da nossa tabela.
Olha que é aquela variável alce, que está percorrendo a nossa tabela. E aí ele vai, ó, no campo nome, joga para dentro do valor, no campo telefone, e-mail, né? Tá tudo bonitinho jogando para dentro do campo lá do nosso formulário, certo? Aqui, pessoal, no Radio, nós temos duas situações aqui. Por quê? Porque no Radio, você sabe que, por exemplo, deixa eu botar para executar aqui, né? Então, é como se a gente estivesse fazendo isso. O que eu estou fazendo aqui manualmente, mostrando agora para vocês, é todo aquele código PHP tá lá, né? O alce vai pegar a consulta, ele vai pegar isso aqui, né? Para a gente poder andar em todos os campos. Veja que o sexo que está mostrando aqui é masculino. Só que na minha aqui, ó, eu tenho um radio. Ou é masculino ou é feminino, certo? Eu preciso indicar isso quando ele puxar, ele vai ter que sair marcado masculino. Confere? Ou se eu pegar alguma pessoa que seja do sexo feminino, ele esteja já marcado, já pré-selecionado, que é o checked, marcado como feminino. Então, eu preciso dizer o seguinte, ó. Aqui está o input do tipo radio, o nome dele é sexo, e o valor masculino, só que eu tenho um pequeno if else aqui dentro, bem simples, do PHP. Qual é esse if else? Ó, eu digo o seguinte, o valor que eu vou passar é masculino, né? E aqui eu faço um if else, echo, se, ó, aqui é como se fosse, se o sexo for igual ao masculino, coloque checked, ou seja, marque o campozinho, o botãozinho lá do radio, a bolotinha lá do radio. Se não, não marque, certo? Mesma coisa para o feminino. Se o que está vindo lá do campo sexo for igual ao feminino, aí você checked, você marca, se não, null. Basicamente isso, um pequeno if, de forma bem simples, um if else de forma bem simples, para a gente conseguir pegar isso aí. Beleza? Então, pessoal, é isso por enquanto. Deixa eu salvar aqui, mostrar para você, mostrar os dados. Vou clicar aqui, ó, no Cirilo, né? E veja, que eu acabei esquecendo lá no mostrar, quando eu clico em editar, ele já está chamando quem? Editar.php e está passando o meu código, que é esse arquivo aqui, ó, editar.php, e passando o código aqui, que vai ser colocado na variável chave. Beleza? Então, quando eu clicar aqui, ó, ele vai abrir esse formulário, como se fosse o formulário de inserção, e esses dados ele está puxando da base de dados, ó. Cirilo, número do telefone, o e-mail, e tá marcado masculino. Por quê, gente? Tá masculino aqui. Ah, professora, ainda não acredito. Vou voltar para a página, mostrar os dados. Eu vou pegar a Núbia, que ela é feminina, ó. Editar, Núbia, número do telefone dela, aqui o e-mail dela, e marcado feminino. Beleza? Só que se eu editar alguma coisa aqui, pessoal, ele ainda não vai fazer nada. Por quê? Porque tá faltando a ação do formulário. Quando eu clicar no botãozinho editar, ele vai me chamar essa ação. Algum arquivo que vai tratar dessa ação, né? Tratar dessa ação de edição. E onde é que está isso? Eu já estou com esse arquivo que eu chamei de editar, ok, PHP. Vou abrir ele aqui para a gente dar uma visualizada no nosso VS Code. Então, pessoal, tá aqui o nosso editar, ok. Aí vem de novo, né? Ele tem um pedaço de bloco PHP. Eu vou incluir a conexão. E aqui, ó, passando os dados editados no formulário para as variáveis PHP para ser de fato editadas lá na base de dados, lá na nossa tabela. Então, veja, o que eu preciso? Eu preciso aqui de... Aqui, esse arquivo que eu já tinha, tem 3 variáveis, mas veja, a nossa tabelinha tem quantos campos? 1, 2, 3, 4, 5. Tenho que acrescentar isso aí. Então, ó, eu tenho um ID aqui que eu vou chamar, vou trocar, né?
a gente está chamando de chave, que não é ID aqui, é code, né? Code. Vou deixar nome para nome. Vou botar tel, só que não é tel. Professora, isso aqui é o quê? Lembre-se do atributo name, ó. É nome, telefone, e-mail, sexo. Então, o que eu boto aqui no post é o atributo name. Então, não é tel aqui, é telefone. E eu preciso criar, né, o do e-mail. Aqui a variável é qualquer uma, tá, pessoal? Então, eu vou botar assim, é M. Aqui no post, não, é o atributo name, né? Que tá aqui, ó, é e-mail. Então, vou tirar aqui, botar e-mail. E tá faltando o do sexo, né? Vou botar só S. Aqui vai ser um post, método post. O que tem nesse método post? Qual é o atributo que a gente vai passar? É o atributo sexo. Então, aqui dentro eu boto sexo. Ponto e vírgula. Então, ó, pessoal, eu peguei todas as 5 campos da minha tabela, certo? Todos eles. A chave, que é o code, aqui é a variável, é o nome, que é nome, tel, que é telefone, é M, que é e-mail, e S, que é sexo. Beleza? Aí, vamos lá. Eu tenho, né, um código, existe um código SQL que faz edições, que é o update. Então, ó, update quem? Aqui eu vou colocar o nome da minha tabela. Qual é o nome da nossa tabela aqui, ó? Dados. Então, ó, atualize, né? Edite a tabela dados e eu vou setar. Eu vou o quê? Atualizar esses dados, editar esses dados. Então, ó, set. Esse aqui é o campo lá da tabela. E esse da variável é essa variável aqui. Então, onde tem nome é nome. O campo telefone é tel. Mas tem mais coisa aqui, né? Só tem esses dois. Deixa eu passar mais. Aqui a gente já foi nome, telefone, e-mail. Ele vai ser editado para M, certo? O campo que tem lá, sexo, ele vai ser editado pela a variável S. Onde é que eu vou fazer essas edições? Qual é a chave primária? Code, não é ID. Foi igual a chave. Eu tenho que editar aquilo que eu selecionei, pessoal. Então, tá aí, ó, o código SQL é esse. Faço a mesma coisa, jogo esse código SQL para dentro da minha conexão. E aqui eu tenho um pequeno if else, né? Então, se essa consulta tiver ok, ele vai dar uma alerta que é dados editados com sucesso e vai chamar, né? Vai carregar a página mostrar.php. Se der algum problema, ele vai dar aquele alerta de acontecer um erro e vai levar a gente lá para o index.html. Ou se você quiser colocar aqui o mostrar.php também, você pode fazer isso. Então, pessoal, esse é o arquivo de editar. Assim, não é o arquivo de editar, é o arquivo que faz a ação, de fato, da edição, né? Então, vou dar um Ctrl S. Vamos agora testar. Vou aqui, ó, voltar para a página inicial, mostrar os dados. Eu vou editar a Núbia, tá? Então, ó, clicar em editar, veio bonitinho. A Núbia mudou de telefone, não é mais esse número. Pronto, agora o número da Núbia é esse aí. E eu vou clicar em editar. Quando eu clicar em editar, ele vai chamar esse arquivo editar ok, vai fazer todos os gerenciamentos, todas as transações, vai usar aqui o SQL, e se tudo estiver certo, ele vai mostrar aqui, ó, dados editados com sucesso. Vamos lá? E rufam os tambores. Nós esquecemos de uma coisa primordial, por isso que não está dando certo nada aqui, pessoal. Lá em editar.php, no nosso for, nós temos que dizer qual é o arquivo que vai fazer essa ação, ó, que está em branco. Esqueci de botar. Qual é o arquivo? Editar ok.php. Agora sim, deixa eu
voltar aqui para a página inicial, mostrar dados, editar a Núbia, mudar aqui o número do telefone dela. Agora sim eu vou editar. Ó, dados editados com sucesso. Voltou para cá, né, para mostrar, ó. E veja, ó, o telefone da Núbia foi atualizado, tá? Deixa eu visualizar aqui a nossa tabela. Ó, dados da Núbia também foram atualizados aqui. Se você não acredita ainda, vamos fazer mais um. Vou editar o Cirilo. O Cirilo mudou de e-mail, né? Mas Cirilo é c.ilo, certo? Eu vou clicar em editar. Eu posso editar várias coisas ao mesmo tempo, tá? Ó, o número do telefone 9. Digamos que ele mudou de telefone e a atualização atualizou o e-mail. Então, ó, clico em editar. Dados editados com sucesso. Ele vai puxar o mostrar.php, tá aí, ó. Número de telefone atualizado, o e-mail também atualizado, editado. Então, gente, finalizei para vocês o nosso CRUD básico aqui com HTML, PHP, banco de dados e, obviamente, o SQL. Espero que sirva essas aulas para vocês testarem, né? Eu vou disponibilizar para vocês os códigos HTML e os códigos PHP, tá? E aí você teste, refaça, vai fazendo com calma para ficar tudo belezinha. E aí você pode replicar isso, pessoal, para outras situações. Ah, eu quero ter uma tabela com 10 campos. É só replicar aqui as situações e observar tudo direitinho, tá bom? Então, pessoal, espero que ajude a vocês. Bons estudos!